Olá, estamos na segunda sessão agora do nosso curso. Então, é o trabalho da base. Então, os fundamentos. O que precisa saber para poder aprender tudo isso. Então, a gente vê ah, uma ilustração sobre jogadores, atletas. Pensa sobre futebol. Será que os atletas buscam perfeição? Perfeição. Eles querem ser perfeitos em todas as áreas. Os melhores buscam isso. Agora, será que eles conseguem? Assisti vídeo de Ronaldinho outro dia. Fez coisas incríveis. Agora, era toda vez? Não. Ele errou, falhou. Muitas vezes. Em futebol ainda mais, né? Se sair um, dois gols, já é bom. Já ganha o jogo. Ou já pode ganhar o jogo. Então, tem muitas falhas dentro de futebol. Então, os melhores ainda erram. Mas eles buscam o melhor. Buscam em várias áreas. Talvez seja rapidez, controle da bola, o chute, inteligência. Ah, então, eles têm que trabalhar sobre essas áreas nas suas vidas profissionais. E é a mesma coisa para os fundamentos da Bíblia. Então, a gente quer trabalhar em todas essas áreas e a gente quer buscar a perfeição. Na verdade, Deus requer perfeição para entrar no céu. Então, como é isso? Se o atleta nem consegue chegar à perfeição, e é verdade que a gente não consegue chegar à perfeição, mas é isso que Deus requer para entrar na presença de Deus. Então, como é que podemos chegar a isso? Vou te falar aqui. O alvo de entendimento, quem Deus é e o que Ele está fazendo. Então, temos que aprender a primeira parte, o alvo principal de homem. Nós somos pecadores, nós falhamos em muitas áreas. E começou no jardim com Adão. Ele caiu em rebeldia contra Deus. Deus mandou e ele não obedeceu. E passou isso para todos os homens. Romanos 5,12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por conta do pecado de Adão, que passa para todos nós, a gente também recebe o salário do pecado, que é a morte, é a separação de Deus. Então a gente não quer ser separado, não quer ficar separado de Deus. Então temos que aprender da Bíblia o que fazer por conta dessa separação. O mundo é amaldiçoado pelo pecado. 1 João 2, né, fala: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é para fazer a vontade de Deus e não seguir o mundo. E como é que a gente faz isso? Então a gente vê que o padrão de Deus é perfeição. Isaías 64, versículo 6 diz: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, mesmo nossas coisas, obras boas, parecem sujas em comparação ao padrão de Deus que Ele tem de perfeição. E o pecado nos faz morrer e nos torna inimigo de Deus. A gente vê isso em Efésios 2,
que tem essa ideia de separação. Diz em versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, a gente seguia nosso pecado. Então, para melhorar nossa vida, precisamos de um milagre. Isso acontece. Sabe, um milagre? Nascimento de um filho. Como é que um bebê cresce na barriga da mãe e sai? Isso é milagre. E essa ideia de renascimento espiritual também é milagre, que nós que éramos mortos podemos ser vivos, podemos tirar essa ideia de separação de Deus e nós podemos ser como Cristo. É um milagre. Como principiantes, começamos como mortos e saturados de pecado. Então, lá somos nós, com pecado, com um grande problema. Agora, Deus oferece a resposta. Quem é Deus? Deus tem muitas características, mas a gente vai falar sobre ele como redentor. Então, tem um preço por nossos pecados, e é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isaías 53 também fala sobre Cristo como nosso Redentor. Tinha um preço para pagar e só Deus consegue pagar, porque só Deus consegue viver a vida perfeita. É Jesus, só Jesus conseguiu viver a vida perfeita. Então, nós dependemos dele, mas ele oferece isso como um presente. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, a cruz é onde a justiça de Deus encontrou com o amor de Deus. Deus sabia que tinha que ter justiça por conta do nosso pecado. Alguém tinha que pagar, mas Deus mandou Cristo para pagar por nós. E Efésios 2, vou continuar a ler, parei em versículo 3. Versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a gente não é salvo por nosso merecimento, mas pela graça, pela misericórdia de Deus. Não por nossas obras, mas pelo que Cristo faz em nós.